Amém, amados irmãos? Amém, queridos? Eu creio, irmãos, que quando nós oramos, Deus age. Eu creio, irmãos, que ao clamarmos ao Senhor, ao buscarmos a sua face, Deus move no universo espiritual a sua mão em direção a essa nação para fazer a sua vontade. Que o Espírito Santo assopre sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele te dê a graça, no sentido de que onde quer que você estiver, onde quer que você colocar a planta dos teus pés, onde quer que você colocar a tua mão, que Deus efetivamente abençoe, multiplique, porque é isso que você é. Amém, amados? Erga assim suas mãos, assim, coloca suas mãos assim para frente. Suas mãos. Suas mãos. Isso, suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, estas são as minhas mãos. É tudo que eu tenho para te dar, para te entregar. Me dê graça, Senhor, para que aonde quer que eu colocar as minhas mãos, para onde quer que eu colocar os meus pés, o Senhor abençoe, o Senhor multiplique para o louvor da tua glória. Diga assim: eu vou curar, eu vou tocar o enfermo e ele será curado. Eu vou abraçar, embora não podendo por causa das limitações, mas eu vou abraçar, ainda que seja com um olhar, ainda que seja olhando para o meu próximo, olhando para quem está adiante de mim. Mas nós vamos servir, porque o nosso lema é amando a Deus, servindo pessoas. Aleluia. Diga assim: amando a Deus. Diga: amando a Deus, servindo pessoas. Esse é o meu lema. Eu creio nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode se sentar um pouquinho, querido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma alegria muito grande podermos estar aqui nessa manhã, não é verdade? Quem está feliz? Ah, eu estou feliz. Olha, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, irmãos. Tenho muitos motivos para chorar, para me entristecer, né? Tem muitas razões, inclusive, para não estar aqui. Mas nessa manhã, irmãos, a minha alma e o meu coração se alegram em Deus, porque o Senhor nos tem ensinado a nunca, jamais desistirmos, a nunca, jamais retrocedermos. Amém, amados? Nós somos herdeiros de uma promessa em Cristo Jesus. A promessa de que Ele estaria conosco todos os dias não ouvi. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero dizer o quê? Todos os dias, irmãos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Irmãos, eu queria compartilhar um estudo, um texto com vocês, que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu tenho meditado na Bíblia. Confesso a vocês que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de decretação de calamidade pública, como nós não podemos vir muito à igreja, eu tenho feito uma coisa em casa, no trabalho, enfim, no carro, quando estou sozinho, que é meditar na Bíblia Sagrada, tentando ouvir a voz de Deus, tentando ouvir a direção de Deus. Então eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 21.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Vamos lá, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, apenas do verso 23 até o verso 27. 4 versículos apenas. Glória a Deus. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom demais. Haja o que houver, Senhor. Aconteça o que acontecer. O Senhor continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 21. Do versículo 23 até o versículo 27. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus. Fugiu aqui a minha Bíblia. Ok, do 23 ao 27, diz assim. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, onde era? Perguntou Jesus. Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não cresces? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Verso 27. E respondendo Jesus, disseram, e respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem vos digo com que autoridade faço isso. Nossa. Olha, eu tenho de confessar uma coisa, irmãos. Tenho de confessar uma coisa para vocês. Eu acho Jesus genial demais. Um gênio. Não genial no sentido de, né? Mas genial no sentido de gênio. Um gênio. É isso que eu quero dizer. Porque olha só. Jesus tinha uma capacidade de lidar com as circunstâncias à sua volta, ao seu redor, ao seu derredor, que é impressionante. Jesus tinha uma capacidade, irmãos, de não se deixar intimidar e envolver pelo ambiente à sua volta, mesmo quando o ambiente era hostil, mesmo quando era um ambiente de pressão. E eu acho isso sensacional no caráter do Senhor Jesus Cristo. Os capítulos 21, 22 e 23 do Evangelho de Mateus, ele é são sintetizados como o lugar onde, de facto, Jesus enfrenta os seus maiores embates. São capítulos de confronto. São textos que nos mostram claramente Jesus sendo levado ao limite do seu caráter, da sua personalidade, do seu próprio eu.
Não são fáceis os embates, irmãos, que Jesus enfrenta aqui. Nesses capítulos 21, 22 e 23, Jesus tem embate com os fariseus, com os saduceus, os sacerdotes, os líderes religiosos de seu tempo, da sua época. É impressionante como Jesus ele é levado ao limite. É impressionante isso, irmãos. Sabe, Jesus tinha caráter. Levanta as mãos e diga assim: caráter. Caráter, diga caráter. Caráter. Atributo da personalidade. Quando Jesus tivesse que amar, ele não hesitava, ele amava. Quando Jesus tivesse que afagar alguém, ele afagava. Quando Jesus tivesse, meus amados irmãos, que perdoar, ele simplesmente perdoava. Quando tivesse que fazer milagres, Jesus fazia milagres sem problemas nenhums. Mas atenção, quando Jesus tivesse que confrontar a religiosidade, o legalismo de seu tempo, Jesus o fazia de uma forma muito contundente e veemente. Jesus, portanto, irmãos, não tinha medo de dizer aquilo que era preciso ser dito, independentemente de quem quer que fosse, das circunstâncias que estivessem à sua frente. Jesus era sábio. Quando o confrontavam, ele não temia, ele respondia na mesma medida. Tem gente que pensa que Jesus é aquele frangozinho, franganotezinho assim, não é? Sabe aquela imagem? Que a religião pinta daquele sujeito assim, estendido na cruz. Aquele sujeito assim, cheio de penazinha. Não, Jesus não pode ser caracterizado, prefigurado desta forma, desta maneira. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos, não somente como o autor da nossa fé, mas temos que olhar para Ele como o nosso modelo de caráter, o nosso modelo de vida, o nosso verdadeiramente caminho, verdade e a vida, porque é isso que Ele é para nós. Jesus é caminho, verdade e vida. Levanta as mãos e diga assim: Jesus é. E diga: Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é caminho, verdade e vida. Portanto, meus amados irmãos, é Ele verdadeiramente o nosso modelo em tudo e em todas as áreas das nossas vidas. Amém, amados? Era a semana da Páscoa, era a última semana de Jesus. A última semana de Jesus. Jesus entra em Jerusalém num domingo, em cima de um lombo de um cordeirozinho. Ele é aclamado pela multidão: Hosana, Hosana. A multidão adora, clama por ele. E ele entra na cidade. Quando ele entra na cidade, ele vai direito ao templo. Quando ele chega no templo, ele encontra uma confusão generalizada. Impressionante, irmãos, o espírito de revolta que se abate no coração do Senhor Jesus Cristo. Jesus entra no templo. Quando ele entra no templo, ele expulsa todos os cambistas, os vendedores que ali estavam. Por quê, irmãos? Porque haviam transformado a religião de Israel num negócio. Olha, eu sinto vergonha em dizer isso como pastor, como cristão, mas infelizmente, irmãos, na história da humanidade, nada se transformou num verdadeiro potencial financeiro e de negócio do que a religião. A religião mata, a religião destrói, afasta as pessoas de Deus. A religião apresenta para as pessoas, para nós, um Deus que é totalmente um Deus, um Jesus dissociado dos valores da cruz.
A religião faz mal para a alma e também para o espírito. Jesus, preste muita atenção ao que eu vou dizer aqui, não fundou nenhuma religião. Jesus nos ensinou uma espiritualidade para nos conduzir no caminho da verdade, no caminho da vida. Nunca pensa que Jesus era religioso, é religioso. Nunca pensa isso. Jesus nos ensinou no caminho da verdade e da vida. Jesus fica revoltado porque encontra a forma como o templo havia sido profanado, transformado numa fonte de arrecadação de receita, porque era assim que estava estruturada a religião de Israel. Se alguém pecasse, teria de pegar um cordeirozinho, um cordeiro, tinha requisitos estabelecidos na lei. Se fosse pobre, não tivesse um cordeiro, tinha que pegar, ainda fosse uma pomba, uma rolazinha, um passarinhozinho, teria de levar ao templo para ser sacrificado e assim ter os seus pecados perdoados. Então, os religiosos olharam ali uma oportunidade de faturarem. Quando Jesus chega, Jesus destrói, ataca esse sistema religioso, hipócrita, totalmente ateísta. Portanto, irmãos, a religião, ela mata. Agora, quando chegamos aqui no verso 23 até o versículo 27, há um embate aqui entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo, da sua época. Se você não sabe, as religiões que existiam na época de Jesus eram basicamente o farisaísmo. Um dia eu vou explicar melhor para vocês o que é isso. Pois tinham os fariseus, os saduceus, tinham os essênios, grupos até revolucionários na época de Jesus. Então, esses homens, temendo o efeito da ação de Jesus, no sentido de que Jesus os havia condenado por causa da religiosidade que eles haviam instituído em nome de Deus, mas que no fundo não tinha absolutamente nada a ver com Deus. Portanto, Jesus os confronta nesse sentido, nessa direção, e eles então, perdendo porque iriam deixar de arrecadar, eles vão ter com Jesus, eles confrontam Jesus. Irmãos, a semana de Jesus, a última semana de Jesus, é uma semana complicada, difícil, até que na sexta-feira conseguem crucificá-lo. Porque eles começam uma conspiração tão velada, tão atroz, tão diabólica, tão perversa contra o Senhor Jesus, que conseguem incitar a multidão para prendê-lo e condená-lo. Por quê? Porque a religião, ela faz mal. Nunca seja um religioso, seja cristão, seja discípulo de Cristo, seja amigo de Jesus. Jesus andava com os discípulos e a dada altura olhou para eles e disse assim: olha, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto eu vi, eu recebi do meu Pai, eu vos tenho anunciado. Relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, vai além de pressupostos estabelecidos num sistema, numa casta religiosa. Cuidado com a religião, irmãos. A religião mata, a religião assassina, a religião é perversa, é diabólica. Escutem só o que eu estou falando para vocês, irmãos.
A minha oração a Deus em favor desta igreja é que nós sejamos tudo menos religiosos. Menos religiosos. E sabe, meu coração se alegra porque nós ficamos 4 meses fechados. Estamos voltando hoje e eu vejo vocês aqui firmes. Aleluia, como isso me alegra. Isso significa que alguns estão entendendo exatamente a mensagem. E eu tenho certeza, irmãos, de que apesar de nós termos ficado 4 meses em casa, enfrentando lutas, desafios dentro da nossa própria casa, eu tenho certeza, irmãos, que vocês não desistiram do Senhor Jesus Cristo. Não desistiram da fé. Por quê, irmãos? Porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Diga assim, nós somos cristãos, amigos de Jesus. Aleluia. Aqueles homens chegam para Jesus e fazem uma pergunta a Jesus com a intenção de confrontá-lo, de desafiá-lo, de verem se encontram nele algum erro e usar aquilo contra ele para o acusar. E eles perguntam a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Quem foi que te deu a autoridade para você fazer essas coisas? Interessante, né, irmãos? A pergunta que eles fazem para Jesus. Porque no início do capítulo 21, Jesus, irmãos, discute com eles, entra no templo, revira as tendas, pega o chicote, e eles ficam intrigados. Aí eles vão perguntar para Jesus: vem cá, quem foi que te deu a autoridade para você fazer o que você faz? Com que autoridade fazes isso? Quem foi que te ungiu? É interessante, né? Não é interessante, irmãos? Sabe, irmãos, depois de Jesus ter virado as tendas dos cambistas, a Bíblia diz que a multidão chegou até ele, e ele então começou o quê? Começou a curá-los. Ele começou a abençoar a multidão. Sabe, Jesus começou a ministrar a graça de Deus sobre a vida das multidões. Não precisava pagar, não precisava fazer sacrifícios, não precisava pagar, seja dinheiro, seja favor, fosse o que fosse, não precisava, irmão. Na religião de Jesus, entre aspas, eu disse que ele não criou religião, e é verdade. Mas na espiritualidade que Jesus nos ensinou, não existe pagar, existe graça. Levanta a mão e diga assim: existe graça. Diga, é graça. Diga, é graça. É pela graça, por intermédio da fé, que nós somos salvos, que nós, irmãos, somos quem somos. É pela graça, por intermédio da fé. Oh, irmãos, se você está aqui, não entendeu ainda a graça de Deus, não experimentou ainda esse favor, eu sinto muito, você não sabe o que você está perdendo. É graça, é favor imerecido. Em Cristo Jesus não precisamos pagar o preço, porque Ele mesmo já pagou o preço. Quando Ele estendeu as suas mãos na cruz e Ele bradou naquela tarde de sexta-feira, Ele disse: olha, está consumado, tetelestai. Está consumada a obra. Está consumada a obra. Com que autoridade fazes isso? Sabe, irmãos, essa pergunta, com que autoridade fazes isso, ela é uma pergunta interessante. Porque eles estão perguntando para Jesus, confrontando Jesus, e dizendo assim para ele: vem cá, você não é dos nossos. Você não faz parte do nosso sistema religioso. Você não foi ungido por nós. Você não foi consagrado por nós. Quem é que foi que te consagrou pastor? Quem é que te deu a autoridade para fazer o que você faz? Pensa só, irmãos. Em outras palavras, eles estão dizendo assim para Jesus: quem é você para fazer o que você faz? Sabe, irmãos, a autoridade de Jesus nunca foi tão atacada
tão cerceada, tão colocada em xeque como nos dias de hoje. Quem é Jesus para você, irmãos? Quem é Jesus para você? Eu não sei quanto a você, mas para mim Jesus é Deus. Tão Deus quanto Deus o Pai é. Ele é a imagem, a imagem visível do Deus invisível. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Para mim Jesus é Deus. Para mim não é um homem só que pisou lá nas terras da Galileia há 2000 anos atrás. Não. Para mim Jesus Cristo Ele é Deus. Amém, amados? Com que autoridade fazes o que você faz? Sabe, irmãos, quando Jesus pregava, na verdade, dava coceira nos ouvidos dos fariseus, dava coceira nos ouvidos dos saduceus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus não era hipócrita. Aquilo que ele falava, ele fazia, ele vivia. Era impossível achar uma incongruência na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Não é como eu, que às vezes falo coisas, mas não vivo. E olha, às vezes eu falo muita coisa, mas eu confesso que nem sempre eu vivo 100% aquilo que eu mesmo falo, que eu mesmo prego, inclusive aqui na igreja. Nós temos que nos aperfeiçoar todos os dias. Todos os dias nós temos que construir, caminhar, aprender mais um pouquinho, caminhar mais uma milha, não desistir, entender, irmãos, que nós somos sujeitos que dia após dia, nele, em Cristo Jesus, estamos caminhando para nos tornarmos perfeitos, igual Ele é perfeito. Eles questionam a autoridade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Agora, quem sou eu para questionar a autoridade de Deus? Jesus curava como ninguém curava. Perdoava pecados como nunca jamais alguém perdoou. Jesus não submetia as pessoas a um sistema de escravidão. Não. Quando aquela mulher pecadora ungiu os pés de Jesus, ali naquela noite, naquele banquete, naquele jantar, Maria Madalena tomou de deliberada vontade aquele gesto, foi buscar o seu melhor presente, o perfume, e ela vem e ela o derrama, ela o unge os pés do Senhor Jesus, e ela se derrama, ela chora. Naquela noite, meus irmãos, Jesus olha nos olhos daquela mulher e Jesus diz assim: olha, mulher, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Não precisou pagar, não precisou dinheiro, não precisou fazer sacrifícios. Bastou um gesto de amor, um gesto de humilhação, de humildade, de reconhecimento da autoridade, da soberania, do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para nós, irmãos? Ah, meu Deus, como que a autoridade faz isso? Conforme eu disse, Jesus não tinha papa na língua, irmãos. Jesus devolvia na mesmíssima moeda. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus olha para eles e Jesus devolve uma pergunta também. Veja só comigo, por favor, verso 24. Mateus capítulo 21, verso 24. Olha o que Jesus fala para eles. Eu também vos farei uma pergunta. É interessante, né? Quando alguém te faz uma pergunta, o correto é você responder e não responder com pergunta. Jesus era inteligente demais. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, olha a condição que Jesus impôs. Se vocês me responderem, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Aí Jesus pergunta para eles assim, versículo 25. Leia comigo, verso 25. O que é que diz? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Nossa, sabe o que Jesus faz, irmão? Jesus dá um QO.
Jesus dá um T.O. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era versátil nas escrituras sagradas, na Torá, na lei e nos profetas. Jesus pergunta, vem cá, o batismo de João era de quem? Era dos céus, isto é, de Deus, ou era dos homens? Veja só, o verso seguinte explica. E discutiam entre si, dizendo, olha, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não crescem nele? E se dissermos do céu, ele nos dirá, se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como um profeta. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É que a religião, ela é tão insensível, tão frágil nos seus pressupostos. A religião, ela é tão vil, que basta que você a confronte apenas com pressupostos filosóficos até, para que você possa destruir totalmente, desmontar totalmente a sua estrutura. Jesus pergunta para eles, responda-me uma coisa, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles entram em parafuso, começaram a cochichar entre eles. Começaram a cochichar entre eles. Jesus não foge do confronto, não foge do fogo. E olha, o próprio João Batista, quando batizava no deserto, ele dizia assim, olha, eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Quando a multidão questionava ou perguntava, ele dizia assim, olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem alguém, não era isso que João Batista falava, que é mais poderoso do que eu, e eu mesmo não sou digno nem sequer de desatar as correntes das suas sandálias, das suas alparcas. Sabe, irmãos, o batismo de João apontava para Jesus Cristo. Nossa, isso é tremendo, irmãos. Então, se João, que era João, apontava para Cristo, então eles sabiam que se respondessem ao Senhor Jesus Cristo, eles iriam ter problemas, alguma coisa. No mínimo, sabe o que iria acontecer? Eles iriam chegar à conclusão que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Mas a religião é assim, a religião usa de engodo, ela engana. Ela promete para você algo que ela mesma não pode dar. Ela promete o céu, quando a religião nunca jamais experimentou o céu, nem conhece o que é o céu. Ela promete bênção, sendo que essas bênçãos têm que ser antecipadas de um conjunto de práticas, de sacrifícios, que no fundo, são tolices, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, meu Deus, que Espírito Santo de Deus assopre sobre os nossos corações nessa manhã, esse vento diferenciado, que nos livra dessa maldição chamada religiosidade. Se eles raciocinassem, pensassem um pouco mais, eles iriam chegar à conclusão de que Jesus era de facto o Messias. Mas a religião é assim, ela nega a verdade, porque ela ama a mentira. A religião é assim, ela ama a verdade, porque ela nega a mentira. Então, João era isso, irmãos.
João era um profeta de Deus, ninguém tinha dúvidas disso. O povo reconhecia nele verdadeiramente um precursor do Messias. Mas notem vocês que até mesmo João, tendo sido um precursor do Messias, João foi relegado, apartado pelo sistema religioso da época. João foi um profeta. Mas onde é que João vivia? João vivia no deserto. Por que João não vivia nos palácios? Por que João não vivia no templo de Jerusalém, por exemplo? Já que ele era o precursor do Messias. Por que João não vivia no templo? Vivia no deserto. Porque o templo não significa nada. Muitas das vezes, irmãos, o templo é sinônimo de morte, podridão, lugar onde se esconde um montão de coisas por debaixo do tapete. E nos dias que nós estamos a viver hoje, irmãos, são dias que nós temos que abrir os olhos e vigiar. Quem aqui está acompanhando o embate que está acontecendo dentro da Igreja Universal, por exemplo? Todos nós estamos vendo gente lutando por causa de religião, controle de poder e dinheiro. Sabe, irmãos, se aqueles líderes estivessem discutindo quem é que pode amar mais, quem pode servir mais, quem é que vai pregar mais o Evangelho, eu até talvez colocaria a minha mão no fogo por uma parte ou outra. Eu não estou colocando a mão no fogo por ninguém. Tá bom, irmãos? Não quero saber de ala brasileira, nem saber de ala angolana. Isso para mim não interessa. O que me interessa para mim é caminho, verdade e vida. Mas sabe, irmãos, se esses irmãos estivessem discutindo quem pode amar mais, quem vai servir mais, quem vai, talvez eu entenderia. Mas onde é que João Batista vivia? João Batista vivia no deserto. Nenhum profeta de verdade, irmãos, escute o que eu vou falar. A chance de um profeta de verdade, um profeta de Deus, viver num palácio é mínima. É mínima. Ah, pastor, mas Isaías é um caso típico, específico. Propósito específico definido por Deus. Porque o profeta, irmãos, é aquele que é levantado por Deus para anunciar os juízos de Deus, falar em nome de Deus, anunciar o juízo, chamar o povo, a nação ao conserto. E se o povo não consertar, Deus vai trazer o juízo, Deus vai passar a régua na nação. João Batista, lá no deserto, batizando, profetizando sobre a vinda do Messias. Ele era assim. E o povo reconhecia a autoridade de João Batista. Então, eles temem, cochicham, tergiversam a verdade. E ele dizia assim: olha, se nós respondermos que é de Deus, então com certeza Jesus vai nos confrontar. Então, se é de Deus, por que vocês não creem num profeta de Deus? Qual é o nosso problema? Vai ver a linguagem de João Batista lá no deserto, quando ele pregava, o que ele dizia. Ele não dizia assim: vem, você vai prosperar, vem, você vai ter um carro, faz sacrifício aqui, que você vai. Não. A linguagem de João Batista não era essa. Qual é a linguagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nossa, irmão, a Bíblia é fenomenal. Arrependemos. Os soldados estavam lá ouvindo e falavam assim: agora, o que nós vamos fazer? João Batista olhava para ela e dizia assim: olha, não cobrem mais do que aquilo que é devido. Não hajam com injustiça. Não hajam longe da verdade.
Se alguém vos pedir a túnica, deem. Hajam com moderação, com equilíbrio. Se você tiver 2 pães para comer e teu irmão não tiver um pão, reparta com ele. Se você tiver num palácio e tem um irmão que não vive num palácio e você olha, não faz nada, teu coração não se condói, irmãos, você é um miserável. É mais ou menos igual a muitos aqui que andam nos Lexus, enquanto o povo anda aí na pobreza, na miséria. Um miserável de alma, miserável de espírito. Amém, queridos irmãos? Jesus nos ensinou a andar no caminho, na verdade e na vida. Jesus disse, olha, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A minha oração nessa manhã é que todos nós sejamos aperfeiçoados nos caminhos do Senhor. Que mais do que sermos religiosos, nós sejamos verdadeiramente cristãos de verdade. Se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, a multidão vai se voltar contra nós. Porque a multidão cria e respeitava João Batista como um profeta. Então sabe o que eles fazem? Eles simplesmente respondem ao Senhor Jesus Cristo de maneira mentirosa, falsa. Os principais sacerdotes, os escribas e anciões, totalmente encurralados, preferiram mentir e não enfrentar a verdade. Abafaram a voz da consciência, taparam os ouvidos à verdade e mergulharam nas sombras espessas da hipocrisia. Irmãos, a minha pergunta, ou melhor, o desejo do meu coração, é que teu coração, a tua alma e o teu espírito se abrem e que você possa verdadeiramente ser um servo de Cristo Jesus. E aonde quer que você for, que Deus te use para que o nome dele possa ser conhecido, não pelo que você fala simplesmente, mas sobretudo por aquilo que nós vivemos. O apóstolo Paulo fala que cartas vivas do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, quem me vem a mim, vê ao Pai. Que nós possamos dizer, quem me vê a mim, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem enxerga a mim, tem que ver Jesus. Quem me enxerga, quem enxergar você, quem ver você, tem que ver na tua testa estampada a cruz de Cristo. No teu coração, o amor de Cristo. Eu não sou nada sem o Senhor Jesus, irmãos. Os dias têm sido dias difíceis. Eu mesmo estou aqui, à frente desse púlpito pregando. Não me sinto capaz, muito menos digno de poder estar aqui à frente. Os dias têm sido desafiantes, lutas e dificuldades. Têm sido dias muito difíceis, do ponto de vista pessoal, familiar, muita pressão. Orem por mim, orem pela minha família.
orem pela minha vida. Mas nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Amém, amados? Eu quero contar com você, para que nós possamos continuar amando a Deus, servindo ao Senhor. O meu coração é cheio de sonhos, é cheio de... Minha alma, irmãos, minha mente é cheia de coisas para fazer. Às vezes, a minha mente corre tanto, vê coisas lá na frente, sabe, irmãos? Mas eu mesmo sozinho não tenho capacidade de fazer, porque há muitas situações. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu mesmo não sou digno. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Obrigado por você estar aqui nessa manhã. Obrigado por você não desistir. 4 meses depois, e vendo você firme aqui, isso enche meu coração de alegria. Desejo de continuar. Eu estava muito desanimado essa semana passada, essa semana, muito desanimado. Aliás, tenho vivido um mês muito desanimado, um mês muito difícil. Até ontem mesmo eu falei, acho que eu não vou para a igreja, não estou afim de ir para a igreja não. Mas os meninos me animaram essa semana, sobretudo o Luiz é uma bênção. Chegou no serviço, pastor, vamos abrir a igreja. Pastor, temos que fazer isso. Pastor, vamos. Luiz, obrigado, viu? Que Deus te use e te abençoe. Simples, jovens simples, mas abençoados. O Cláudio, o Gildo me mandando mensagem, pastor, vamos ter culto. E eu desanimado, triste. E aí eu falei, não, Deus, temos que levantar a cara e vamos seguir, vamos continuar. Ainda não chegamos lá, não podemos parar. Amém, amados? Quero agradecer a vocês por vocês me incentivarem, me animarem, me apoiarem e por nós caminharmos. Vamos orar, quero orar e abençoar a vida de vocês. Aleluia. Quero profetizar sobre as vossas vidas. Quero profetizar sobre as vossas vidas. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer nessa manhã. Eu quero bendizer a ti porque o Senhor é maravilhoso. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Obrigado. Oh Deus, que saudade de estar na tua casa. Que vontade de adorar, de exaltar, de cantar, de glorificar. Que vontade de orar e de falar contigo, oh Pai. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Cada jovem, cada criança, cada adulto. Mesmo com as limitações impostas pelo estado de calamidade. Temos que estar na igreja usando máscaras, protegidos. Senhor, ainda assim nós sentimos a tua presença, ó Pai. Obrigado por tudo. Senhor, eu quero orar por essa manhã, orar pela vida de cada irmão, orar pela casa, pelo lar de cada um dos teus filhos, e, ó Deus, profetizar vida, graça, saúde e a tua presença. Deus, que nós não desistamos uns dos outros, mas que possamos continuar adorando, clamando, louvando, buscando ao Senhor enquanto é tempo, enquanto podemos te achar. Obrigado por cada criança, cada jovem, cada adolescente aqui presente. Nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, cada obreiro desta igreja, o Luiz, o Maninho. Obrigado, Senhor amado, pelo Cláudio. Obrigado, Senhor amado, pelos teus filhos aqui presentes. Te agradeço pelo Toninho. Obrigado por tudo, ó Deus.
Eu quero orar, Senhor, em favor de tudo, do nosso futuro, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Aplauda Jesus.